Nós já vamos ouvir uma palavra do céu, aleluia, com o pastor Fernando, Luiz Fernando, que está aqui conosco, lá de Sorocaba, aleluia, glória a Deus, amém. E hoje nós vamos dividir o tempo, eu e ele, para nós podermos entrar na área da libertação e de entregar o que Deus está mandando. Nós vamos ouvir o nosso pastor, aleluia, trazendo uma palavra de Deus. E daqui um pouquinho estamos de volta, glorificando e exaltando a Deus. Dá um toque no teu irmão e diga assim: Deus vai falar conosco mais ainda. Graças a Deus. Eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Você que pode, com a permissão do pastor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filemon. Graças a Deus. Versículo de número 8 a seguir. Filemon, versículo de número 8 a seguir. Graças a Deus. Quem está feliz com a presença de Deus, dá glória a Deus aí. Deus abençoe, pastor Ezequias. O senhor é uma bênção, é uma inspiração de verdade para mim e para muita gente, sem dúvidas. Graças a Deus, todos os pastores, a pastora Denise, cada um dos pastores que aqui estão, que Deus abençoe grandemente. E todos vocês, irmãos, sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Não é fácil pregar nessa tribuna, não. A perna treme, porque tem um homem de Deus muito ungido e cercado por outros homens de Deus ungidos aqui. Aqui não é fácil. Vim aqui com uma lorota, não acontece nada. Graças a Deus. Filemon, versículo 8. É uma carta sem capítulos, apenas com versículos. Diz assim o texto sagrado: por isso, ainda que tenham em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu toma a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu também o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém, igreja? Você que pode, tome o seu assento, louvando a Deus e glorificando o seu santo nome. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra é extraordinária, porque ela vai fazer menção a um escravo que vai fugir da casa do seu senhor. Mas antes precisamos entender quem é o Filemon dessa história. Quando olhamos o fundo histórico sobre este assunto, à luz da Bíblia, nós vamos entender com a epístola de Paulo aos Colossenses, que Filemon, ele era um dos irmãos da igreja de Colosso, residia na Ásia Menor. Apesar que Paulo, ele não foi pessoalmente na cidade de Colosso. É muito provável que em Atos 19, a influência do evangelho na cidade de Éfeso, ela tenha ido por muitas regiões onde o apóstolo não pôde pôr a planta dos seus pés. Mas o poder do evangelho, ele não depende apenas do homem fisicamente onde ele está. Porque o evangelho não trata-se de nós mesmos. O evangelho é poder de Deus, igreja. O evangelho é a revelação do Filho de Deus para nós. É as boas novas do Senhor Jesus, e Ele está dispensando sobre nós diariamente. Paulo não está aqui como não estava na igreja de Colosso, mas a mensagem atravessou mais de 2000 anos, e estamos falando do amor de Deus, e estamos vendo sinais, prodígios e maravilhas. Estamos experimentando na nossa carne, na nossa vida, o poder deste evangelho que está sendo liberado sobre essa igreja nessa noite. Olhando para tudo isso,
nós entendemos então que vem agora Filemão a se converter pela influência da palavra de Deus. Mas note que a oposição naquela época foi muito grande, porque ali mesmo no Atos 19 nós vamos ver que tem uma grande oposição por causa dos deuses estranhos, e também outros homens que se juntaram como que um ecumenismo para tentar impedir o avanço da pregação do evangelho de Jesus Cristo, para tentar deter Paulo. Nós vamos ver um ourives pelo nome de Demétrio, que vem agora se levantando e impedindo ferrenhamente Paulo de pregar o evangelho. Mas você pensa que Paulo parou? Quanto mais eles impediam Paulo, mais Paulo pregava. E sabe o que acontecia? Mais discípulos fazia, e os discípulos saíam de diante de Paulo e iam pregar aonde passavam, dizendo: Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele é o Filho de Deus, se manifestou, se revelou, veio da morte, saltou da sua sepultura. Um homem não poderia fazer aquilo, mas o Cristo sim, o Cristo enviado de Deus. Quanto mais oposição tinha, mais a glória de Deus aumentava o número dos fiéis. Pega essa, igreja. Quanto mais se levantarem contra a sua vida, você que está fiel a Deus, você que está aqui buscando a presença de Deus, quanto mais tentarem se opor a esta causa vai aumentar, esta causa vai crescer. Alguém da sua casa vai se converter, aleluia. As pessoas não vão te resistir, porque isto é o evangelho. Não tem limites, não tem parede, não tem muralhas, não tem como impedir, porque trata-se de um Deus que o apóstolo Tiago diz que os demônios creem nele e estremecem no inferno. É poder de Deus. Então agora nós vamos ver que há uma conversão. Uma igreja nasce sem o apóstolo pessoalmente estar lá. Uma igreja nasce e a igreja começa a receber orientações do próprio Espírito de Deus, mas de homens que ouviram aos pés de Paulo a mensagem da fé, e que chegaram na cidade e doutrinaram a cidade no evangelho de Jesus Cristo. Ensinaram que sim, Deus, Ele quer que o homem vença em todas as áreas da sua vida, que Deus não fez o homem para ser instrumento de Satanás, e muito menos uma marionete do sistema. Não, Deus, quando foi revelado para este povo, eles entenderam que Jesus Cristo, Ele transformou os escravos agora em livres, pessoas que podem andar de cabeça erguida no meio da sociedade, dizendo: ah, papai, você pode ser rejeitado por alguém, você pode ser rejeitado por alguma coisa, mas o evangelho te abraça. Aonde estão as pessoas que foram abraçadas por esse evangelho? Então entendemos que a igreja, ela cresce com as bases firmadas e alicerçadas no nome do Senhor Jesus. E este avanço foi tão tremendo, porque ele sofria uma influência grega, uma influência de uma vaidade externa, aonde havia um espírito de sodomia e um espírito de afeminados. O homossexualismo era poderoso na região, mas quando a igreja nasceu, os homossexuais começaram a se converter. Você não está entendendo? O Espírito de Deus, glória a Deus, Ele não respeita a ideologia de gênero. Olha o que o Espírito de Deus faz: Ele mostra para o homem quem o homem é. As pessoas que perderam a identidade, o Senhor começa a devolver identidade. É uma noite de Deus devolver identidades para você. É uma noite de você sair daqui hoje sabedor que Deus pode mudar situações, aleluia, como os testemunhos que foram dados. Deus pode alcançar a tua vida e a dos teus. Filemão agora se converte e torna-se um cooperador de Cristo, um cooperador da obra de Cristo. E olhando isso tudo, quando observamos em Colossenses capítulo 4 versículo 17, ali vai estar registrado que existe um homem que é o filho de Filemão. Aqui no capítulo, no versículo de número 1 e no versículo de número 2, quando Paulo faz a sua saudação, ele sauda não apenas o Filemão, mas ele lança uma saudação também sobre aquela que provavelmente é a tua esposa, aleluia, chamada de Áfia. Mas existe um homem aqui que muito provável, segundo os estudiosos, que seja o filho dele, Arquipo. E esse Arquipo agora ele se torna o pastor
pastor das ovelhas de Colosso, ele está na frente daquela obra. Ele está respondendo por Deus. Ele agora é o embaixador de Deus. Então nós estamos entendendo que não é uma família qualquer. É uma família rica, neste caso, porque tem escravos. Mas também é uma família de adoradores de Deus, de pessoas que estão tentando levar a sério o Evangelho, enquanto muitos levavam de qualquer maneira. Porque quando você olha o teor da carta de Paulo aos Colossenses, você vê que existia uma resistência. Quando Paulo enviou a carta aos Colossenses, da prisão em Roma, Paulo recebe a revelação de Deus, envia uma carta e diz assim: irmãos Colossenses, depois você vê lá no capítulo 2, resistam os falsos ensinadores, aqueles que tentam perverter a igreja, que tentam confundir a fé da igreja. Vocês não aprenderam assim a Cristo. Cristo é poderoso. Jesus, ele aceita você como você está, mas ele quer que você receba a mente dele. Quando nós recebemos a mente de Cristo, a nossa vida passa a ser diferente. Quem aqui já recebeu a mente de Cristo? Note para o teu passado e dê uma olhadinha no que você é hoje. Se a mente de Cristo não estivesse na sua vida, você ainda estava naquele estado ou pior. Mas a mente de Cristo, quando entra, aleluia, os planos de Deus passam a ser reais na nossa vida. Aqui está os planos de Deus sendo executados. Quando olhamos essa carta e nos aprofundamos na maneira da escrita, Paulo, ele é amigo, mesmo que distante, ele tem um carinho por Filemon. Ele não escreve diretamente ao pastor da igreja, que é o filho de Filemon, mas na carta de Paulo aos a Filemon, ele escreve dizendo Filemon. Ele chama ele de irmão. Ele agrada o homem, dizendo, para começo de conversa, Paulo não precisava bajular ninguém. Ele era o apóstolo de Cristo. Ele é considerado, depois de Cristo, o maior homem da Bíblia Sagrada. Ele não precisava bajular ninguém. Então neste caso não é bajulação. Neste caso é, na verdade, reconhecimento da chamada. Paulo está reconhecendo a chamada de Filemon. Olha quem é Paulo. Ele é o apóstolo de Cristo, o homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas que ele disse que não convém nem falar, de tão gloriosas que são, mas ele está agora reverenciando a autoridade de Deus na vida de um cooperador, porque Paulo não tinha essa arrogância. Deus era com ele assim como era com Filemon. Então quando olhamos isso, que coisa linda. Paulo, ele está tratando de igual para igual, dizendo: Filemon, meu amigo, servo do Senhor. Há um relacionamento mesmo distante, porque o Espírito que habita em mim testifica o Espírito que habita em você. E para isso acontecer, não precisa estarmos aqui olho a olho. Não precisamos sentir nem o calor do corpo humano do outro. Nós precisamos apenas ter um Deus dentro de nós, que testifica toda a existência, que nos faz entender que Deus, mesmo não sendo visível aos nossos olhos, Ele é real, Ele é poderoso, e Ele pode muito em seus efeitos quando quer agir. Como o pastor disse, a mão de Deus, quando se levanta, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Mas acontece algo nessa história. Quando Filemon, aqui o servo do Senhor Jesus, ele está ali como um cooperador de Cristo com o seu filho, liderando a igreja crescendo, estão lançando as bases da fé, estão ensinando Cristo para a igreja. Há um relacionamento de um homem de Deus com o escravo nessa história. Porque o nome Filemon já faz menção do que ele é. A tradução do seu nome é simplesmente amável. Isso fala muito do caráter de Filemon, até porque Paulo escreve nesse teor, revelando o caráter de Filemon, um caráter de obediência, um caráter de uma pessoa hospitaleira, o caráter de uma pessoa temente a Deus, simples mesmo sendo rica. Então os escravos de Filemon ouviam a mensagem da fé. Eles estavam ali, Filemon pregava para eles como um cooperador. Arquipo, o seu filho, ensinava a palavra, porque era o pastor, e o pastor tem essa obrigação de corrigir, ensinar e de liderar, de dar uma direção para as ovelhas. E nós vemos isso. Eles não estão agindo como age um homem ímpio.
Eles não estão agindo com mão forte de ferro, mas eles estão agindo no temor do Senhor. Claro que ele era o Senhor da casa e aquele era o escravo, então tinha uma diferença nisto. Mas quando trata-se do lado espiritual, nós entendemos que há uma doutrina espiritual sendo regida dentro da casa, até porque a casa do homem de Deus, ela não é regida por dois senhores. A casa do homem de Deus é regida apenas por um Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vemos que há uma doutrina e os escravos participam do culto. Eles vivem, então nós percebemos que Onésimo, ele recebe a influência do evangelho. Mas tem muita gente como Onésimo nesse primeiro momento que está recebendo a influência do evangelho, está até ouvindo a palavra de Deus, está sendo orientado pelo homem de Deus, pelos servos do Senhor, aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, que os guiam a um caminho de plenitude, um caminho extraordinário na presença de Deus. Mas tem um problema: se converter é outra coisa, porque tem pessoas que são duras de coração, tem pessoas que amam a sua vida mais do que o evangelho, tem pessoas que amam mais a sua vontade do que a vontade de Deus, e são até arrogantes muitas vezes, quando elas olham para aqueles que estão ensinando, e até mesmo apontam dizendo: quem este pensa que é para falar assim comigo? Será que ele é maior e melhor do que eu? Será que ele pensa que ele é isso? Não, igreja, nós não pensamos de nós mesmos, mas nós falamos da Bíblia, e a Bíblia é maior do que o homem, a palavra de Deus é maior do que toda a existência. Não, ela não respeitou nem Moisés. Deus corrigiu Moisés quando foi necessário, quando ele pecou contra o Senhor e desobedeceu. Moisés: fale com a rocha. Ele bateu. Deus disse: por isso você não entra na terra. A Bíblia é maior que o homem. Aleluia. Quem acredita, dê um glória a Deus. Aleluia. Diga assim: a palavra de Deus é maior do que eu. Diga para mim: melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Diga: eu quero obedecer à vontade. Diga assim: do Senhor Jesus. E eu já te dou uma notícia: se essa noite você agarrar isso que eu estou liberando sobre a tua vida será transformada. Se eu olhar para mim mesmo como eu era no passado, um menino cheirador de farinha, meu Deus, olha o que Deus fez, me pôs aonde? No lugar dos príncipes de Deus, para falar o nome mais santo do universo, Jesus, o Senhor da glória. Tem alguém que crê no Senhor Jesus essa noite? Aleluia, glorifique a Deus. E já que quer aplaudir, aplaude para valer. Glória a Deus. Este é o poder desse evangelho. Onésimo ainda estava resistindo à palavra pregada. Talvez porque pensava: se ele está pregando o evangelho, por que não me livra então da escravidão? Ele não entendia que passar provações, igreja, passar por dificuldades, estamos sujeitos. Ele não sabia. Ele talvez não queria respeitar o limite entre o seu Senhor e ele mesmo. E sabe o que isso aconteceu? O que levou ele a fazer? A furtar o seu Senhor. Ele rouba algo do seu Senhor que não está registrado, mas deve ser de muito valor. Porque a partir do momento que ele rouba a casa do seu Senhor, ele foge da casa do seu Senhor. O que eu acho lindo é que não há registros nem em Colossenses e nem aqui em Filemão, que são uma epístola que você precisa cruzar elas para ter uma compreensão melhor. Quando você vê, não há um registro de que Filemão, e muito menos Arquipo, seu filho, mandou um carrasco ir atrás do escravo. E isso por si só já mostra a transformação da influência do evangelho na vida de Filemão. Filemão era um homem paciente, que esperava em Deus. Ele sabia a hora de agir, e naquela não era a hora de agir. Talvez Filemão dobrou o seu joelho e orou, dizendo: Deus, porque Onésimo me roubou, e se ele morrer agora, ele pode ser condenado. Deus deu livramento. Talvez essa foi a oração dele, igual a oração de Abraão por Ló. Talvez ele intercedeu para que Deus poupasse e tivesse misericórdia. Sabe o que acontece? É extraordinário. Eu não sei como, não sei se Onésimo no meio do caminho furtou alguém,
Só sei de uma coisa, que no meio desse caminho, enquanto ele foge da casa do seu senhor, roubou a casa do seu senhor e fugiu, coisa extraordinária vai acontecer. O exército romano vai prender os guardas, vão agora prender Onésimo e vão levar, sabe para onde, igreja? Inacreditável isso. Deus tem endereço certo para milagres, igreja. Deus sabe a hora de agir por mim e por você. O tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Diga comigo, o tempo de Deus chegou. Diga, eu acredito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é preso. Sabe aonde ele é levado agora? Dentro da prisão romana, aonde Paulo, simplesmente o homem que subiu ao terceiro céu, ele é levado agora para dentro da mesma prisão que Paulo estava, condenado, porque Onésimo era condenado. Onésimo, ele precisava voltar para a casa do seu senhor, segundo a lei, e precisava ser corrigido à altura do seu delito, talvez até mesmo, dependendo da gravidade, ser levado não apenas ao toco, para levar chibatadas, e ficar alguns dias numa prisão, ao tempo, amarrado em um cepo, para que tomasse chuva e sol com os seus feridos. Não, talvez, dependendo da gravidade, ele poderia ser decapitado, ter uma mão ou as duas decapitadas, para que ele se tornasse inútil. Mas há uma coisa linda: o nome de Onésimo significa útil. Glória a Deus. Sabe o que acontece, igreja? Você cometeu seus pecados até chegar aqui, talvez você fez muitos erros, você cometeu graves erros, mas Deus sabe do que Ele te chama. O teu nome para o mundo significa talvez inútil, mas para Deus significa útil, muito útil. Sabe o que Deus fez? Quando Deus olhou para a criação, Ele disse: eu vejo que tudo é bom. Mas quando Ele olhou para mim e para você, para o homem, Ele disse: eu vejo que é muito bom. Sendo assim, agora ele é levado para a prisão. Dentro da prisão, não sei por quanto tempo, mas ele fica preso. E eu estou indo para a conclusão, porque o pastor ainda tem algo de Deus para fazer nesse lugar, e Deus vai fazer muito. Dentro da prisão, oh glória, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Paulo, seu servo, e de alguma forma convenceu Onésimo do pecado, do juízo e da justiça, pelo qual dentro da prisão o evangelho converteu seu coração. Diga comigo: Paulo plantou. Diga: Apolo regou. Diga: mas quem dá o crescimento? Diga: Deus. Filemão neste caso plantou. Deus conduziu o homem rebelde até dentro da prisão para Paulo regar. Então a semente começou a estourar dentro da terra fértil que era o coração deste escravo, e algo acontece no seu íntimo. A raiz da palavra de Deus é muito profunda, igreja. Você pode até resistir hoje e não entregar tua vida para Jesus. Você pode até resistir e sair daqui um pouco rebelde. Alguém que assiste pode até resistir este poderoso Deus, mas a raiz está aí e começou a crescer. Deus vai regar. Você não vai conseguir resistir. Deus vai te levantar para a sua obra nesta última hora. Só quem acredita nisso, levante as mãos e glorifique a Deus. Dê glória ao poderoso nome do Senhor. Glorifique. Aleluia. Espírito de Deus. Dentro da prisão, cumpre o período de Onésimo ficar preso. Eu acredito, porque a influência de Paulo na prisão convenceu centuriões. Se a gente olharmos as epístolas, convenceu centuriões. Os centuriões começaram a fazer amizade com Paulo. Os carcereiros-chefe começaram a ter amizade com Paulo. Talvez o pecado, irmão Emerson, do Onésimo era para ficar muito mais tempo.
Mas a influência de um homem de Deus, igreja, ele entra na onde mais ninguém entra. Ele entra em causas irrevogáveis. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele entra em causas irrevogáveis. Ele entra em causas perdidas, em causas que o sistema disse não vai voltar atrás. Mas quando o homem de Deus entra, o Senhor dos exércitos entra junto e sujeita leões, sujeita potestades, sujeita demônios, sujeita enfermidades. O Espírito de Deus está sujeitando ao teu respeito situações que outrora eram impossíveis. Pega essa! Aleluia! Eu acredito que a influência de Paulo fez a pena diminuir. Só que quando a pena diminui, Paulo segura Onésimo e fala: espera aí, o presbítero Tíquico está chegando aqui. Já me avisaram que ele está chegando na cidade. Ele vai vir me visitar. E eu vou dar uma carta de posse para você, Onésimo. A partir de agora você vai subir o teu nível. De prisioneiro você vai se tornar embaixador de Cristo. Oh, glória. Meu Deus é forte, igreja. Eu não sei a tua situação, eu não conheço você. Eu não sei quem é você, se você não é nada lá no meio da tua casa, eu não conheço você. Uma coisa eu sei, que desta situação aonde você é nada, aonde você é invisível aos olhos de muitos, na tua profissão, no meio, na escola, na faculdade, aonde você não está conseguindo caminhar, Deus me dá autoridade para liberar, que Deus vai te transformar como Onésimo, de escravo, de um nada, de alguém condenado para alguém que se tornará embaixador, vai ter posse das mãos dele, cartas agora para levar, aleluia, vestes de escravo estão sendo trocadas esta noite por vestes, aleluia, de embaixadores de Cristo. Aquele que recebe e glorifica a Deus. Olha isto. Ele sai com Tíquico de dentro da prisão. E quando eles saem de lá, Tíquico é dos Colossenses, ele vai voltar para Colosso para ser dirigido e guiado pelo pastor Arquipo. E quando ele está voltando, Deus precisava que realmente tivesse alguém de autoridade espiritual para que acreditassem no Onésimo, porque ele era escravo. Mas quando ele sai de lá, a primeira carta não vai para a casa do Filemão, a primeira carta entra pelas portas da igreja. E detalhe, a porta da igreja está escrito no livro de Paulo a Filemão, que a igreja era, a casa de Filemão era do lado, e era a casa pastoral, e eles construíram a igreja do lado. Então as suas cartas tinham endereços conjuntos, mas a primeira entra para o pastor das ovelhas. Ele chega e diz: cuidado, porque os bodes estão querendo entrar, cerca o aprisco das ovelhas, porque Deus está te dando autoridade para vencê-los e resisti-los. Então ele sai de dentro da igreja e agora bate na porta. É isso que eu quero que você imagine comigo. Para pensar. O homem que agora ele era condenado, ele chega e a justiça vai ter que ser feita. Mas quando ele chega, ele tem em punhos uma carta escrita pela mão do apóstolo, aleluia. E quando ele chega na casa de Filemão, coisa maravilhosa acontece. Filemão abre a carta, e quando ele abre a carta, o apóstolo Paulo escreve para ele, dizendo: olha, se este homem que está na tua frente te deve alguma coisa, cobra de mim, meu filho, cobra de mim, porque ele a partir de agora não é mais o mesmo inútil de antes. A porta que Deus abre, igreja, ninguém fecha. Se Deus disse ao teu respeito, está dito, é irrevogável. Foi o Senhor quem disse. Eu vou concluir olhando essa história. Para você imaginar a cena. A lei e os outros escravos estão aqui. O homem com o poder da lei tinha que cumprir a sentença, mas ele fazia o que antes? Diga comigo: doutrinava a sua casa. Diga: na doutrina do Evangelho, ou seja, na lei de Deus. Por esse motivo, quando Onésimo está diante dele,
Ninguém se levanta porque ninguém é louco o suficiente. Alguém que tem um coração guiado pelo Espírito Santo não é louco de desafiar a autoridade espiritual do homem que Deus constituiu. E neste caso nós estamos falando da casa. O Arquipo é pastor da igreja, mas Filemão é o pastor da casa. Então nem Arquipo se levanta, os outros irmãos não se levantam, não sei se tem mais, os escravos não se levantam. E então existe um escravo aqui que outrora fugiu e havia furtado. Chega com veste de embaixador, com carta na mão, e do outro lado o homem que tinha que se vingar, o homem que tinha que cumprir a sentença. Mas quando ele lê a carta, Deus toca no seu coração. Então a Bíblia diz que de escravo ele passou agora a ser um dos senhores da casa. Você não está entendendo? Filemão vai dividir a herança com o próprio escravo, igreja. Meu Deus do céu, Deus, Ele está entrando na história de pessoas aqui essa noite, vai crendo. Ele está entrando para dizer para você: recebe esta palavra. O Espírito de Deus está te tornando num patamar maior. Ele está te elevando a um patamar maior. É um salto. Ontem você era escravo, mas hoje você veio aqui para se tornar embaixador. Os embaixadores de Deus que aqui estão, por gentileza, glorifiquem ao poderoso nome do Senhor. Deus abençoe a igreja. Eu volto a palavra ao nosso pastor em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Olhe para o teu irmão e diga assim: mudança de história. Diga, essa palavra veio do trono, meu irmão. Diga, para mudar a tua casa, mudar a tua vida. Tremenda esta palavra. Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Jesus está aqui. Você crê? Aleluia. Pega essa palavra que ela é profética de Deus para a tua vida. Essa palavra ela é profética de Deus para a tua casa. Essa palavra veio do trono do céu para mudar a tua história.